sobre os maias, os astecas, indígenas brasileiros e os incas. Fiquem no nosso conteúdo, então. Ai, que fofas! Oi, gente, eu estou aqui para falar sobre os incas. Os incas, eles eram povos que viveram entre 3000 a.C. até 1500 depois de Cristo, no Peru, no Chile, no Equador, na Bolívia, mas especificamente na Cordilheira dos Andes. Os incas, eles se tornaram bastante conhecidos justamente pela sua cultura, pela sua tradição, pelos objetos de ouro que eles confeccionavam, ou seja, o que eles faziam, pela utilização de pedra em suas obras. Um exemplo é a cidade de Machu Picchu, que ela foi descoberta em 1911. O que é a cidade de Machu Picchu? A cidade de Machu Picchu, ela é um símbolo típico do Império Inca, onde lá é uma cidade, tipo, pra onde tu olha é pedra, entende? É só o chão que é grama. Que dizem que lá as pedras elas eram empilhadas, né? Que não dizem, é a verdade, que as pedras elas eram empilhadas uma em cima da outra e não passava nenhum fio de cabelo entre as pedras porque elas eram muito bem encaixadas, elas eram muito bem projetadas, entendem? Eu acho que isso é um exagero, né, gente? Nunca fui lá, nunca pude, sabe, não sei, então não tem como provar. Mas teve bastante gente que já foi, então, né, por isso que elas, né, dizem. A religião, eles eram totalmente politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Não tinha um deus específico, eram vários deuses. A sociedade ela é dividida em 3 grupos, formando uma pirâmide. Tá, tem uma pirâmide aqui. Na base, eram os escravos, que vocês já imaginam como eles eram, né, gente? Os escravos, eles não eram bem de vida, eles não tinham uma vida boa. No meio ficavam os nobres, que eram mais superiores aos escravos. E no topo ficavam os sacerdotes. E os sacerdotes aí sim eram mais superiores que os nobres e os escravos. Oi, gente, eu vim falar sobre o povo asteca. Eu vou falar um pouco sobre eles. Eles deram origem ao povo mexicano. Eles surgiram por volta do ano 1100. Eles eram bons em guerras, mas eles não gostavam muito de guerras. Eles fundaram a sua cidade no meio de uma lagoa chamada Texcoco. E eles dominaram os povos que estavam por volta dessa lagoa e obrigaram eles a pagar impostos para os astecas. Agora, um pouco sobre a política deles. A política era uma política militarista, uma política rígida. O governante, ele não falava com ninguém. Ele tinha uma aliança com os sacerdotes e uma aliança com a política e a religião. E quando o governante estava governando em nome de Deus, que era no caso deles, se chamava teocracia. Teu vem de Deus e cracia vem de poder, no caso, poder de Deus. Agora, um pouco sobre a economia deles. A economia deles era da pesca. Eles faziam umas ilhas artificiais que se chamavam tinampas. E eles faziam essas ilhas, eles colocavam terra, fezes e o alimento que seria plantado, e assim eles conseguiam plantar em cima da água. Quem fazia isso? Óbvio, os trabalhadores. Esses trabalhadores, eles eram chamados de macevoalite. E eles trabalhavam principalmente para pagar impostos para os do governo. E os do governo, claro, eles ficavam cuidando se todo mundo estava fazendo tudo certinho e coisa e tal. Sobre a religião deles. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E eles só acreditavam que o mundo estava aqui perfeitinho por causa que os deuses queriam. No caso, os deuses mudavam o clima e eles cuidavam do nosso mundo. Eles faziam também, os astecas, eles faziam também sacrifícios humanos. No caso, pegavam pessoas das tribos inimigas, levavam elas até o topo da pirâmide, arrancavam o coração delas e deixavam aquele sangue escorrer, que era a moda de dizer Deus do seu time, e assim eles dominavam os povos inimigos. E esses povos inimigos, eles não estavam gostando muito deles porque os povos astecas queriam dominar eles. Então, os povos inimigos dos astecas, inimigos e vizinhos, eles se uniram com os espanhóis para tentar vencer os astecas. Agora, para terminar, a cultura deles. A cultura deles era a cultura Nahuatl. Eles tinham um calendário solar que tinha 18 meses e 20 dias cada mês. Então foi isso, gente. Isso foi sobre os astecas. Obrigada! Oi, gente.
Bom, hoje eu vou falar pra vocês o que eu aprendi resumidamente sobre os maias. Bom, eles se localizavam no sul do México, que é assim, ó, bem pertinho do Brasil. Não sei se vai dar pra ver, mas ok. Bom, a economia deles era a base da agricultura. E o que eles mais se alimentavam era o milho. O milho era predominante lá. Então, eles criaram a pipoca. As terras eram do estado, eram propriedade do estado. O estado que comandava as paradas todas lá. O comércio também predominava bastante, assim, né? Bom, agora eu vou falar sobre a sociedade. Bom, a sociedade, como eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, essa tabelinha, né, que mostra que os últimos, né, os que eram mais, digamos, desprezados pela sociedade, eram os escravos. E os camponeses, né, que eles ficavam abaixo de toda essa tabela e eram os que eram desrespeitados pelo povo, né. Aí, na classe média, que é assim, eu tenho os comerciantes e os artesãos. E lá em cima, né, os chefões de todos eram os imperadores, embaixo dos imperadores eram os sacerdotes e os militares. A política era teocracia. O que é teocracia, Mariana? Bom, cracia vem do grego poder e teo vem de Deus. Ou seja, tinha um imperador que eles falavam que Deus tinha mandado esse imperador comandar esta sociedade, entendeu? E eles eram divididos entre cidades e estados, e cada cidade e estado tinha o seu imperador. E assim, então, a religião era politeísta, que acreditava em vários deuses. Bom, eles desenvolveram a arquitetura. Portanto, foram eles que criaram as pirâmides. Eles também, como a agricultura, também criaram esculturas de barro, esculturas de pedras, aquelas maravilhosas, né? Tem umas que existem até hoje. E tipo assim, os maias, eles eram loucos da cabeça, né? Eles eram um povo muito inteligente. E eles criaram o próprio calendário. E se chamava calendário solar, que eu tenho aqui. Né? O calendário solar. Vou mostrar pra vocês. Os maias, eles acreditam que o mundo acabou em 2012. Eles acreditam que o mundo acaba de 52 em 52 anos. Bom, o mundo não acabou. Ou será que acabou? Bom, depois disso, eles falaram que não ocorreu, o mundo não acabou, não tipo uma explosão. Ele acabou por dentro. E então é isso, gente. Bom, resumidamente é isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Um forte abraço. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os indígenas brasileiros. Bom, um povo que há milhares de anos já habitava o Brasil. Muito antes de nós, muito mesmo. Bom, um passado de mitos, crenças, perseguições e combustão diferentes que Cabral tinha avistado em 1500. Bom, possui uma rica medicina, tanto que os remédios que a gente ingere são trazidos na natureza, são tirados, extraídos das plantas na natureza, do que a natureza oferece. Bom, eles faziam objetos artesanais, como cipó, madeira, cerâmica, dentes de animais, etc. Bom, o primeiro encontro entre os índios e brancos foram marcados como curiosidade e depois por medo. Isso mesmo, por medo, depois por medo. Bom, antes de 1500, existia 3 a 4 milhões de índios no Brasil. Hoje, gente, existe 400 mil índios. Então, reduziu muito, muito mesmo. Então, falantes de 180 línguas, um povo com vários nomes e uma origem imprecisa. São nômades, gente. Eles são nômades, ou seja, povos que não ficam em lugares fixos.
Bom, e muitas vezes eles tiveram contato com brancos e eles pegavam doenças e eles acabavam morrendo. E outras tribos tentavam evitar esse contato, já que outros tinham, né, morrido com as doenças que as brancas tinham trazido. Bom, gente, espero que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sora, a gente te ama. Dá uma nota boa pra gente, Sora, por favor. A gente te ama tanto. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Nossa.